Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre relato de experiência. Conosco no estúdio, a nossa intérprete, Jéssica. Olá, Jéssica. Tranquilo para mais uma aula de relato? Vamos aos objetivos da aula. Ler e interpretar trechos de um relato de experiência, relembrar as orações subordinadas substantivas apositivas, rever as orações substantivas e adjetivas. Combinado? O que você imagina, então, ser um relato de experiência? E mais, será que pode-se fazer a descrição detalhada de alguma experiência vivida? Pergunto, pode ser no campo acadêmico, até mesmo no cotidiano? O que você acha disso? Você já fez um relato? Já relatou alguma situação? Alguém já leu um relato? A professora Silvânia Paulina Gomes ganhou em 2019, na Olimpíada de Língua Portuguesa, né, no portal aqui, ó, tá a referência, o prêmio de melhor relato. Então, e a senhora, professora, vai escrever sobre o quê? Então, da Escola Estadual Monsenhor Rocha, Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais, ela fez o seguinte relato: acompanhe a leitura conosco. Nas edições anteriores, lecionei para o ensino médio. As oficinas de artigo de opinião eram animadas e produtivas. Tanto que, por 2 vezes, conseguimos chegar à semifinal e na última até a final. Agora, o gênero era diferente, crônica. Em todas as etapas, devemos contar com os desafios, planejar para contorná-los ou superá-los. Trabalho em cômodos improvisados, onde o uso do data show, TV ou até mesmo de um som muitas vezes é inviável. Por isso, eu tinha sempre à mão meu antigo caderno, pois nem sempre era possível usar o caderno virtual. Outros desafios surgiram. Alunos com baixa autoestima, desinteressados, agitados. Comecei a duvidar de que meu entusiasmo seria capaz de alcançar a todos. A atividade 1. Você identificou sobre o que é este relato? Já percebeu? Faz aí que eu volto a seguir, gabaritar contigo.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 1. Você identificou sobre o que é esse relato? Então, é um relato de experiência, especificamente, como o nome já disse. E o que é feita? A descrição detalhada de alguma experiência vivida. No caso aqui, nós percebemos que é uma experiência o quê? Acadêmica. Uma prática textual, ó, sobre crônica. Então, agora o gênero é diferente, crônica. E ela vai detalhando tudo o que ela teve. Onde trabalhou, os problemas que teve, os desafios e o entusiasmo que teve. Então, uma prática de texto chamada crônica. Como é a composição textual de um relato? Então, um relato de experiência tem as seguintes características: uma introdução, uma contextualização, objetivos, resultados, discussão e considerações finais. Você já percebe a presença da introdução aqui, ó. Nas edições anteriores, lecionei para o ensino médio. Ela já introduz que ela já tinha uma certa experiência. Que mais que nós identificamos? A contextualização. Ela contextualiza o quê? Que o gênero seria crônica, que teria novos desafios e vai contando aqui onde trabalhava, o que teve que usar, quais foram os desafios em relação aos estudantes, né? E as dúvidas que teve. Com isso, veja, falta ainda nós vermos os resultados, a discussão e considerações finais. Sintetizando tudo, a prof te diz que no relato você terá que caprichar na introdução, na contextualização, nos objetivos, nos resultados, na discussão desses resultados e as tuas considerações finais. Com isso, estamos na atividade 2 e olha o que eu quero de você. E a senhora, professora, vai escrever sobre o quê? Então, agora você vai analisar os 2 pontos foram utilizados por quê? Ocorre também um vocativo? Identifique. Faz aí, que eu te aguardo aqui. É rapidinho.
Voltei. Retomando, releia o título e a senhora professora vai escrever o quê? Para que foram utilizados os 2 pontos? Então, os 2 pontos foram utilizados para esclarecer, né? Quando eu pergunto, e a senhora professora? Aí eu esclareço, vai escrever sobre o quê? E ocorre também um vocativo, sim. Vocativo você lembra, né? Vem do latim vocare, que significa o quê? Um chamamento. Qual é o chamamento aqui? E a senhora, vírgula, professora, tô chamando professora. Então, a palavra professora é um vocativo. O que eu noto a respeito do vocativo? Que ele vem precedido de vírgula ou entre vírgulas. E ele pode aparecer, alunos, venham para casa. Venham para casa, alunos, por gentileza, pode estar no meio e pode estar no final. Venham para casa, alunos. Então, o vocativo tanto pode ser no início, no meio ou no fim de uma oração. E para que ele serve mesmo? Para chamar, ele vem do latim vocare. Retomamos a leitura. Entretanto, a partir das oficinas, as produções coletivas começaram a movimentar as salas. Misturamos gêneros para evidenciar as características do gênero crônica. O Homem e seu Cachorro transformou-se em um lindo poema. O Balãozinho Azul, curta de Fausto da Silva, transformou-se em conto. As paisagens que nos rodeavam começaram a sair dos olhos e ir para o papel. Tudo isso regado a muitas crônicas que faziam os alunos chorar, rir e produzir. Agradeço imensamente pela existência e continuidade deste programa. Aos 20 anos de profissão, a experiência com o trabalho e os resultados obtidos nas oficinas de crônica renovam o meu amor pela educação e pela minha profissão. Um amor gigantesco que muitas vezes os constantes e grandes desafios quase sufocam, mas agora se revigoram com grande expectativa e esperança. Ainda temos muito que construir para nossos alunos e com nossos alunos. Impactante o relato, não é mesmo? Mostra a experiência de vida, né? O que ela fez, como ela fez, os resultados, o que isso proporcionou. Na atividade 3, qual é a proposta? Releia. Aos 20 anos de profissão, a experiência com o trabalho e os resultados obtidos nas oficinas de crônica renovam o meu amor pela educação e pela minha profissão. Pergunta: a experiência relatada foi positiva ou não? O que vocês acham? E quais são as pistas de que sua dedução é acertada? Você consegue perceber? Ah, muito bem. Então faz aí que eu já volto.
Olá, queridos estudantes, voltei. Observe a proposta da atividade. Aos 20 anos de profissão, a experiência com o trabalho e os resultados obtidos nas oficinas de crônica renovam o meu amor pela educação e pela minha profissão. A questão é se a experiência relatada foi positiva ou não e quais são as pistas. A melhor maneira de ver isto, o que eu vou fazer? Eu vou retomar o texto para pesquisar se essa experiência foi ou não positiva. Então, aqui fala, contextualiza a introdução, como ela estava, né? E aí, quando ela começa nesta parte da contextualização até as considerações finais, relembrando o quê? Que o relato tem a introdução, a contextualização, os objetivos, os resultados, a discussão e a consideração final. Eu vou localizar aqui no texto que ela diz em determinado momento sobre como trabalhou o gênero crônica, né? E aí ela começa dizendo que começaram a sair dos olhos e ir para o papel. Então começou a produção textual. E aí ela começa a dizer como foi isso. Então já tem um parâmetro de análise para nós. Tudo isso regado aqui a muitas crônicas que faziam os alunos chorar, rir e produzir. Isso é positivo ou é negativo? O que você acha? E aí ela continua dizendo: agradeço imensamente pela existência e continuidade deste programa. E chega ao nosso ponto. Aos 20 anos de profissão, a experiência com o trabalho e os resultados obtidos nas oficinas renovam meu amor pela educação e minha profissão. Se renova o amor pela profissão e pela educação, o que você percebe? É um resultado positivo ou negativo? E mais, ela enfatiza dizendo que um amor gigantesco, que muitas vezes os constantes e grandes desafios quase sufocaram. Mas agora, olha o que aconteceu com esse amor gigantesco. Se revigora com grande expectativa e experiência. Então veja, essa esperança e esse amor renovado é positivo ou é negativo? O texto nos dá muitas pistas, né? Então, ainda temos muito que construir. Com isso, eu já tenho subsídios para responder a questão? Retomando a questão, veja, a experiência foi positiva ou negativa? O texto dá pistas de que foi uma experiência boa, positiva. E eu posso destacar esse trecho aqui, ó. Renovam meu amor pela educação e pela minha profissão. Confere? Poderia colocar outras? Sim, poderia colocar, ó. Os resultados obtidos renovaram o amor, um amor gigantesco que ela teve, eu poderia colocar esse trecho também, né? Poderia colocar essa outra pista, ó, mas agora se revigora com grande expectativa e esperança, né? Ainda tenho muito que construir. Com isso, eu percebo que o quê? Que um relato, né? A partir do quê? Da sua composição textual, ele tem nos resultados obtidos e nas discussão e considerações finais, o quê? Um feedback. Então, eu já sei como foi o relato para ela. Foi positivo. Ela mesma atestou isso no texto. Então, ao estudar este relato, o que eu noto? Que sim, o relato premiado trouxe uma experiência de uma professora sobre o gênero crônica e foi sim uma experiência muito positiva. Combinado? Então, não tem o que discutir aqui. E o que aprendemos? Aprendemos sobre relato. Então, o relato de experiência circula em que meios? Nos meios escolar e acadêmicos. O relato de experiência é composto de quê? Introdução, contextualização, objetivos, resultados, discussão e considerações finais. Combinado? Neste vídeo, falamos sobre relato. Espero que vocês tenham gostado e até breve.